Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio Evangelho no Lar. Este é o de número 51, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo meia dúzia, o Cristo Consolador. E hoje estudaremos os itens 7 e 8, Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. O que é Advento? É a vinda, a chegada do Espírito de Verdade, que foi anunciado por Jesus lá atrás, naquela época em que ele esteve encarnado aqui no planeta Terra, tá? Então, na semana passada a gente já continuou isso, né? Já deu a introdução disso. A gente já estava estudando sobre o Advento do Espírito de Verdade e hoje estamos dando continuidade, tá ok? Muito bem. A nossa página na internet, você já está vendo aí, ó, www.evangelhenolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, sem exceção, sem falta, um novo vídeo, um novo estudo. Vai encontrar também o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo. Hoje ela é do livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis em parênteses. Logo ao lado da palavrinha complicada, né? Tem o significado delas, para o teu estudo ficar mais fácil. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar e também o Tira Dúvidas. Mas se ainda assim você estiver com alguma dúvida, você pode mandar um WhatsApp para a gente. Qual é o WhatsApp? Olha aqui, ó, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 99 247 5631. Manda lá a tua mensagem, manda a sua pergunta. A gente sempre responde. Às vezes eu posso demorar um pouquinho, tá? Mas todas as perguntas, todas as mensagens são respondidas, tá ok? Ah, mas eu não gosto do WhatsApp, eu não tenho WhatsApp, eu prefiro o bom e velho e-mail. Então anota aí o nosso e-mail, olha aqui ó, amor, perdão e fé @gmail.com. Então pode mandar um e-mail pra gente, não tem problema nenhum, tá certo? Então você vai mandar e a gente também vai responder. Nós lembramos que esses estudos também, eles são colocados lá no Facebook. E qual é a nossa página no Facebook? Você também está vendo na tela, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então pode botar lá, clica no curtir, clica no compartilhar. Vamos levar adiante, né, cada vez mais essa ideia, essa proposta do Evangelho no Lar. Para finalizar, a gente lembra que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Olha aqui, ó, radioespiritismo.com.br. Toda sexta-feira, 9 da noite, tem um novo estudo. Tem os horários de reprise. Você clica lá na área de programação, tem todos os horários de programação. E além disso, você ainda pode, pelo aplicativo, né, pelo celular, o Android ou o iPhone, ou vai na Apple Store, ou vai na Play Store e digita lá, Rádio Espiritismo, tudo junto, tá? Você vai encontrar lá o aplicativo, baixou no celular, pronto, a qualquer dia, qualquer hora, onde quer que você esteja, você acompanha a programação da Rádio Espiritismo. Tá legal? Se ainda houver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp para mim também, que aí eu vou explicando para vocês aí o passo a passo. Tá certo? Bom, diante disso, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura, né? Vamos lá então.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos, onde agradecemos desde já pela presença dos anjos guardiães que aqui já estiveram desde cedo, preparando, harmonizando, higienizando este ambiente no qual nos encontramos, e pedindo a eles para que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, diante da prece, tendo feito a prece, vamos para a página de preparo. Como eu falei, o livrinho, Ceifa de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, é o capítulo 22, Renovação em Amor. Vamos ver o que o Emmanuel tem para nos ensinar hoje, hein? Então, ele começa com uma citação de Paulo, que está anotado em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Então, vamos lá. Ele fala assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem é muito bom, né? Então, vamos ver o que Emmanuel nos explica sobre isso. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, quando vem a crise, a dificuldade diante dos problemas humanos, é justo medites, você pense nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural que você reflita no impositivo, na necessidade do burilamento. Olha por que tem que botar o significado das palavras difíceis, Burilamento, a necessidade de melhoramento espiritual com que somos defrontados. Então ele fala, quando vierem as crises, as dificuldades, o que eu vou fazer? Peraí, deixa eu parar e pensar. Se eu estou numa dificuldade, se está acontecendo algo que eu não queria, que não me agrada, que é ruim, que me faz sofrer, que me faz chorar, causa e efeito. Alguma coisa, de alguma forma, eu fiz por onde estar merecendo aquilo. Sérgio, eu vou te dar um clique, eu vou lá em cima, eu vou clicar em você. Você está dizendo que eu fiz por merecer? Você acha que eu quero sofrer? Que eu quero... Não estou falando isso. Ninguém sofre porque quer. Mas, o que ocorre? Se estivermos com essa dor, com tudo, alguma coisa foi feita de uma forma equivocada, eu achava que era o certo, mas não era. E acabei sofrendo as consequências daquilo. Então, antes de você se posicionar como vítima, como coitadinho, você deve perceber, nós, eu, todos, nós devemos perceber que nós somos protagonistas. De alguma forma a gente participou desse processo. Porque se eu me posiciono como vítima, eternamente vítima eu serei, e vou continuar colhendo os mesmos frutos ruins, tendo os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Consegue entender isso aí? Então essa que é a necessidade desse burilamento, aperfeiçoamento, melhoras espirituais, que a gente tem todo dia para quê? Para a gente poder se renovar, crescer, evoluir. Capaz de trazer-nos prodígios, maravilhas de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que nos façam precisas, que nos fazem necessárias. São experiências, são vivências, são situações necessárias para nós. Percebe? Então, isso é fundamental. Eu parar de me posicionar como vítima
e me posicionar como protagonista, porque quando eu sou vítima, eu cruzo os meus braços e continuo fazendo as mesmas coisas de sempre. E eu então vou perguntar a vocês: como podemos querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre? Se eu fizer as mesmas coisas de sempre, eu vou ter naturalmente os mesmos resultados de sempre. E aí eu fico reclamando? Então, quando a gente se posiciona como vítima, a gente cruza os braços e faz a mesma coisa de sempre. Vai continuar. Chegou a hora da gente arregaçar as mangas e começar a se mexer, a trabalhar, a modificar aquilo que vinha sendo feito de uma maneira equivocada. Ninguém sofre porque quer, mas todos nós, sem exceção, nós nos equivocamos diversas vezes, muitas vezes, inúmeras vezes. Sérgio, mas você está pegando pesado, hein? Inúmeras vezes, mais do que inúmeras vezes, porque nós somos espíritos, somos seres imperfeitos. Ainda estamos longe de chegar à perfeição. Então, embora eu não goste de sofrer, mas eu vou sofrer porque eu cometo meus equívocos. Então cabe a mim, cabe a você parar, refletir e observar onde foi que eu errei, o que aconteceu, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu estou aprendendo com relação a esses erros, como eu posso fazer para não mais cometê-los de novo. Aí sim você vai caminhar muito bem. O Emmanuel continua falando aqui: se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Leva em consideração a tarefa que Deus te confiou. Se você percebe que está na tua plenitude, vai em frente. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Se algo aconteceu, é porque aquilo é importante no meu progresso, no meu desenvolvimento, na minha evolução. Eu posso até ficar incomodado, mas aquilo é importante e é necessário para mim. Isso, inclusive em psicoterapia reencarnacionista, quando as pessoas fazem terapia e tudo mais, se chama o conflito entre a nossa versão persona e a nossa versão espírito. É o conflito entre o eu encarnado e o eu desencarnado. O que é eterno? Sou eu encarnado ou eu desencarnado? Ou eu espírito? Sou o eu espírito, O eu encarnado tem uma data de nascimento e uma data de morte, de desencarne. Agora o espírito ele é eterno, está em constante evolução. Então tudo aquilo que acontece é em função do espírito, para ele continuar evoluindo, progredindo. Só que às vezes, para minha evolução espiritual, o eu encarnado aqui vai ficar muito aborrecido. Eu vou viver muitas situações que vão me causar um desconforto. Consegue perceber isso? Então, o que ocorre? Vamos lá. Se eu preciso desenvolver alguma virtude, alguma coisa boa para mim, ou corrigir algum defeito, eu tenho que vivenciar aquela situação inúmeras vezes, mesmo que eu não goste. Consegue entender isso? Então, eu preciso trabalhar esses valores, esses sentimentos. Eu já em outro programa aqui eu dei um exemplo, Vamos supor que o sujeito precisa aprender a esquiar na neve. Vamos supor que esquiar na neve fosse uma virtude e ele precisa aprender isso nessa encarnação. O que ele vai precisar? Aí o anjo da guarda vai falar assim: olha, você vai precisar nascer num lugar que tenha neve, nos Alpes Suíços, algum lugar assim,
Aí o sujeito fala, mas eu adoro pegar praia. Não quero ir para esse lugar de neve não. Mas você não precisa aprender a esquiar na neve. Você vai ter que nascer num lugar de neve. Aí ele nasce num lugar de neve já na bronca, aborrecido. Aí, no dia que ele precisa esquiar, tá um friozinho tão gostoso. Nossa, aquela temperatura, um friozinho tão bom. Eu vou ficar na cama. Aí o que ele vai precisar? Tem que sair da cama, tem que ir esquiar. Então a vida, né, Deus, os Espíritos vão criar uma situação que vai fazer ele ter que sair de casa. E aí ele vai sair de casa super aborrecido. Aí na hora que ele esquiar, ele vai conseguir esquiar que nem um profissional? Não, ele vai levar tombo, vai se machucar, vai se arrebentar, vai voltar com as costas doendo e tudo mais. Aí ele vai falar, meu Deus do céu, não, isso aqui não é vida, isso aqui não é... Para ele aprender a esquiar na neve, ele vai precisar passar por isso, até que chegue o dia em que ele vai ali, vai acordar natural, vai para a neve, vai descer, ele não vai mais levar tombo nenhum, vai fazer aquilo com facilidade. Aí ele desenvolveu a virtude de esquiar na neve. Aí ele já nem precisa mais daquilo, ele já vai para um outro objetivo. Então a gente aqui encarnado, né, é a tarefa divina que Deus nos confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Então aquele cara que tinha que esquiar na neve, ele acha que Deus mandou um monte de problema para ele só porque não foi com a cara dele. Não, muito pelo contrário, é porque ele precisava aprender aquilo. Então, se eu preciso desenvolver a virtude da paciência, eu vou ter o quê? Situações que me tirem do sério. Se eu preciso desenvolver a virtude sei lá, qualquer virtude, eu vou ter que passar por aquelas situações que vão me aflorar esses sentimentos. Ok? Percebeu aí? Se eu preciso desenvolver a virtude da persistência, quando eu fizer as coisas, na primeira vez não vai dar certo, e na segunda também não, e na terceira também não. Talvez você tenha que chegar na 10ª para você desenvolver a virtude da persistência, e por aí vai. Então, Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aí ele fala, aceitação e paciência sem fuga ao trabalho são quase sempre a metade do êxito, a metade do sucesso em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Aceitação e paciência. Eu gostaria que as coisas fossem do meu modo, mas não são. E aí eu não quero aceitar, eu quero reclamar, eu quero brigar, eu quero me revoltar. Vai adiantar? Quem comanda está acima de nós. É Deus, Jesus, os espíritos superiores, os espíritos de auxílio, os espíritos de luz. Eles comandam, eles sabem o que é importante para mim, para a minha evolução espiritual. Mesmo que a minha versão persona, o meu eu encarnado, fique bem aborrecido, não tem problema. É igual um pai que sabe que o filho precisa ir para a escola e aprender aquelas matérias, por mais que aquele filho ache super chato ir para a escola. Ele vai levar o filho na escola, o filho vai para a escola, vai reclamar, vai se revoltar, mas lá na frente ele vai, foi importante para mim. Que bom que alguém me perturbou para que eu fosse para a escola, porque eu não queria não. É como se fosse o eu encarnado e o eu espiritual. Percebe aí esses exemplos? Vamos continuar, né? Se qualquer tempo é suscetível, né, tem chance, tem a possibilidade de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. Todo dia é uma nova oportunidade que a gente tem.
O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Quando fazemos as coisas com o sentimento de amor, nós estamos plantando a felicidade em nós mesmos, as melhores sementes. E aí ele continua: onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Então ele coloca necessidade, serenidade ao espírito de serviço. Então a gente precisa trabalhar, precisa fazer, precisa se superar. E se eu passo por algo hoje que me desagrada, me incomoda, eu vou ter essa aceitação, porque eu vou entender, é importante para o meu eu espiritual. Aliás, essa aceitação nada mais é do que aquilo que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Você faz a oração do Pai Nosso ou você recita a oração do Pai Nosso? Porque muita gente recita a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome, seja feita a vossa vontade, seja na terra como no céu. E não presta atenção em nada do que está sendo falado. Lembra? Seja feita a vossa vontade, aqui assim na terra como no céu, como no plano espiritual. Eu, na oração do Pai Nosso, eu estou falando, seja feita a vossa vontade. E na hora que a minha vontade não é satisfeita, eu fico numa bronca, né? Eu fico aborrecido, né? Será que isso faz sentido? Então não faz a oração do Pai Nosso, faz qualquer outra. Vai procurar uma outra oração. Mas não aquela, por favor. Se você está falando aquilo ali, preste atenção no que você está falando então. E vibre com aquilo que você está falando. Porque se essa foi a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, é porque os seus valores e os seus conteúdos são extraordinários. Estudaremos isso no capítulo 28 do Evangelho. Ah, Sérgio, mas eu queria ver logo. Então tá, procura. A gente já fez o Evangelho inteiro lá no nosso site. Procura lá, capítulo 28, oração do Pai Nosso. Você vai encontrar lá o estudo. Nós já fizemos o Evangelho inteiro, estamos fazendo de novo. Então ele coloca sobre isso, né? Onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Então, é hora do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, itens 7 e 8. Instruções dos Espíritos, advento, vinda, chegada do Espírito de verdade, tá? Então, o item 7, mais uma mensagem do Espírito de verdade, que foi mandada em Bordeaux, em 1861. Então, o que o Espírito de verdade fala? Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Eu vou abrir o mesmo parênteses que eu abri na semana passada, vou abrir aqui de novo. Espírito de verdade, muitas pessoas acreditam que seja Jesus. Mas se é Jesus, por que ele colocou Espírito de verdade e não colocou assinado por Jesus? Sabe por quê? Uma grande sabedoria. A gente vai ler essa mensagem, uma mensagem linda. Se Jesus
Jesus colocasse ali Jesus, as pessoas iam ficar discutindo. Foi Jesus mesmo? Não, não foi. Espírito de verdade é Jesus? Ou não é Jesus? Ou aquela coisa toda? As pessoas iam ficar tão preocupadas em discutir se era Jesus ou não, e iam se esquecer do mais importante, que é o conteúdo da mensagem. Agora, se prestarmos atenção no conteúdo da mensagem, vai ficar muito claro que é o próprio Jesus. Olha lá, sou o grande médico das almas. Quem é o grande médico das almas? Jesus. Ele não assinou aqui como Jesus para não criar essa polêmica, para as pessoas prestarem atenção na mensagem. Mas que, se você observar, essas mensagens mostram o mesmo discurso, o mesmo entendimento, as mesmas atitudes e a mesma luz de Jesus. Então vamos lá. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures. Alhures é o quê? Em outro lugar, por aí. Não busquei por aí a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Vou procurar em outro lugar? Não, o mundo não vai ter essa condição. Ele fala: Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Por que é por meio do Espiritismo? Por que a terceira revelação é o Espiritismo, tá? Porque é aonde nós encontramos sentido para a vida, para tudo aquilo que nos acontece de bom ou de ruim, pelas leis de causa e efeito, e até mesmo para nós podermos considerar Deus como um ser de infinita bondade, de extrema sabedoria e justo. Fora do Espiritismo, você não vai conseguir esse esclarecimento. Você vai falar que Deus é injusto, porque um nasce rico e outro nasce pobre, outro nasce no Brasil, outro nasce num país mais pobre, outro nasce num país mais rico, um nasce saudável, outro nasce doente, um tem um casamento maravilhoso, o outro não tem, um tem um emprego bom, o outro não tem, por aí vai. Vai botar a culpa em Deus. Um tem sorte, o outro tem azar, por aí vai. Agora, quando a gente vê as leis de causa e efeito, agora eu compreendo. O que eu estou vivendo hoje não é uma vida, mas é a continuação daquilo que eu plantei no meu passado. Então eu estou colhendo aquilo que eu plantei no meu passado. Agora faz sentido. Agora sim. Escutai-o. Então ele fala: escute essas mensagens, essas verdades, extirpados, retirados, arrancados, sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Que saia das nossas almas essa impiedade, mentira, erro, incredulidade. Incredulidade, não querer acreditar em mais nada, né? São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas, feridas, doenças, quase sempre mortais. Eu vou abrir aqui um parênteses. Ele fala, sentimentos, piedade, e por aí vai, alimentam o nosso corpo físico, e ele coloca, abrem chagas quase sempre mortais. Sabe por quê? Se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai perceber que todas as nossas doenças físicas têm origem no nosso aspecto emocional.
Todas. Agora, infelizmente, por nós vivermos num mundo onde a lei do comércio, a lei do lucro, ela prevalece diante da lei do amor, da ajuda, do auxílio, não se trabalha a cura, se trabalha o paliativo, só para passar a dor temporariamente. Então, a pessoa, ela tem na origem da sua doença o seu aspecto emocional e toma um remédio para passar a dor, mas ele continua com aquele aspecto emocional de raiva, de inveja, de ciúme, de mágoa, de rancor, continua do mesmo jeito. Então ele continua alimentando aquela doença que daqui a pouco vai manifestar de novo, ele vai ter que comprar remédio de novo. É por isso que nós vemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei aí na sua cidade se é assim, mas eu posso te garantir, te afirmar que no Rio de Janeiro, onde eu moro, é assim. Nós vemos mais farmácias do que supermercados ou padarias. Como é que pode isso? A gente precisa de supermercado, padaria, não é farmácia. Mas você vê o supermercado fechar, a padaria fechar, a farmácia não. Abre uma e abre outra e abre outra. Nossa, por quê? Porque se trabalha isso. Quando a gente começar a trabalhar a percepção do que foi dito aqui, dos nossos sentimentos, olha, as farmácias vão começar a fechar. Uma pessoa que tem gastrite, eu cito sempre esse mesmo exemplo, a pessoa que tem gastrite é uma pessoa que tem facilidade a se estressar. Pessoas que têm muita ansiedade, muitos sentimentos desse tipo. O corpo passa a manifestar as suas células, a sua água interior, já que nosso corpo ele é 70% de água, começa a manifestar-se de uma forma que vai produzir a gastrite. Aí você toma remédio, toma lá o hidróxido de alumínio, um monte de coisa, mas não trata o teu emocional com relação à parte da ansiedade e à parte da gastrite. E a parte do estresse, desculpa. Não trabalha a ansiedade e o estresse. É para isso que a psicoterapia reencarnacionista serve, ajuda bastante. Então o que acontece? Ela continua se estressando, continua ansiosa, continua produzindo material que causa a gastrite e a úlcera. E vai continuar tomando remédio a vida inteira. Hoje, nós já chegamos a um ponto onde farmácias, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, elas oferecem plano de fidelidade. Plano de fidelidade. Tu devia me oferecer isso. Eu falei, vocês estão doidos? Que plano de fidelidade? Eu prometo todo mês ficar doente para poder... Que fidelidade? Que isso? Vamos trabalhar os nossos aspectos morais, os nossos aspectos emocionais. Quando eu falei da água interior, é por causa da água fluidificada, daquele estudo, né, que eu vou falar, Minutos de Espiritismo 23, mostra o trabalho do Masaru Emoto, que ele fotografava as moléculas da água. Na hora que você falava uma frase positiva, ela ficava toda cristalina, toda bonitinha. Na hora que você falava uma frase negativa, uma frase de raiva, alguma coisa, as moléculas da água ficavam todas disformes, ficavam todas feias, um aspecto horroroso. Então isso é o que? Veja, apenas a água sob o efeito de uma frase, de uma palavra, ela já se modificava. Imagina como essa água fica diante dos sentimentos. E aí, você, eu, 70% do nosso corpo é formado de água. Então eu vou lhe perguntar, como é que anda a sua água interior, hein? Tá cristalina ou ela tá toda
responder não. Se você tiver dúvida, se ela estiver toda assim, toda torta, você provavelmente vai estar tendo doença, alguma dificuldade, e tomando um monte de remédio. Quando a maior cura que você pode fazer para você mesmo, o melhor tratamento que você pode dar para você mesmo é cuidar da sua água interior, com esses sentimentos, pensamentos e vibrações. Por isso ele fala, né? Abrem chagas, doenças, feridas quase sempre mortais. Então ele fala que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai. Ó, eu estou curando a minha água interior, eu estou trabalhando o amor. Sede dóceis, seja dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Mensagem do Espírito de Verdade, em Bordeaux, 1861. E para fechar com o item 8, outra mensagem do Espírito de Verdade, dessa vez foi mandada em Havre, 1863. O que ele fala? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele, Deus, né, um bálsamo, um alívio, um conforto que consola. A abnegação. O que é a abnegação? É o desprendimento do interesse próprio. E o devotamento é o que? É a dedicação, é o empenho. São uma prece contínua, sem parar. E encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem, né, gritarem, reclamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilha. Eu tenho sofrimento pelo aspecto moral que eu fiz e que eu agi. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Devotamento no sentido de dedicação, de empenho, e abnegação, desprendimento do interesse próprio. Ah, vamos ajudar não sei o que. O que eu ganho com isso, hein? O que eu ganho com isso? Outro dia, eu estava fazendo um estudo falando sobre os benefícios do Evangelho no lar. Você vai ter vários benefícios com o Evangelho no lar. E já teve gente para mim falando, mas quanto que eu vou ganhar? É pegadinha da internet, eu tenho que fazer o Evangelho no lar, que aí eu assistindo vários Evangelhos no lar, aí o Google, o YouTube vai me dar dinheiro? Gente, me perguntaram isso. Que benefício eu ganho? O que eu ganho com isso? Então aí, ó, que ele está falando, né? Desprendimento do interesse próprio. Vamos ter essa abnegação. Fazer o Evangelho lá porque é bom. Ajuda os espíritos que estão por aqui por perto a compreenderem. Às vezes até um que possa estar te obsediando, ele é auxiliado, amparado, segue para o plano espiritual. E aí um dia você fala assim, eu nunca tive problema de obsessão. Sabe por quê? Porque você faz o Evangelho lá. Nem deixou ele chegar, nem deixou virar problema. Porque você teve desprendimento. Você foi ajudar, você foi... Só vou ajudar se eu ganhar alguma coisa com isso. Quanto que vão me pagar? Olha aí, ó, interesse próprio. Vamos fazer o bem, porque fazer o bem é bom. Vamos amar, porque amar é bom. Vamos praticar a caridade, porque praticar a caridade é bom. Vamos perdoar, porque perdoar é bom. Por isso. E eu não vou perdoar não, eu tenho razão. Ok. Você prefere ter razão do que ser feliz? É isso aí mesmo? Bom. Você vai ficar cheio de razão. Mas a dificuldade para encontrar a tua felicidade, olha...
Tem gente que prefere. Tudo bem, ué. Uma hora vai perceber, uma hora vai despertar, mas não reclama na vida quando as coisas começarem a acontecer de um jeito que não é legal. Então ele continua aqui, né? A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Ele falou devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor e a alma se asserena, se acalma. E o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, quando o espírito é golpeado, trabalha mágoa, rancor, o corpo sofre. Ele está falando aqui com muita clareza aquilo que a gente já explicou e que a ciência hoje está percebendo. Entendeu? Chegou a hora da prece para os encarnados ou desencarnados. Eu vou começar a prece, vou falar pausou. Vocês mencionem os nomes dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, venhamos neste instante pedir por cada irmãozinho e irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, para que possa receber a luz, a ajuda, o auxílio, o reparo, o esclarecimento ou fortalecimento, onde quer que se encontre. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar esses nomes então, pausou aí. Soltou pausa, é hora da fluidificação da água. Então, fluidificação da água, pega aí o copo, a jarra, o vasilhame, tá? Bota a água aí, vai rapidinho que dá tempo, tá? Pega lá. E aí, ó, você observando aqui o programa Minutos de Espiritismo, número 23, tem esse estudo completo, inclusive com as fotos das moléculas de água do Masaru Emoto lá, da experiência dele, da pesquisa dele. A gente coloca nesse estudo aí do Minutos de Espiritismo 23. Vai lá no Google, Minutos de Espiritismo número 23. Confere lá que vale a pena, tá? Pegou a jarra, o copo, botar as mãos sobre essa jarra e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus e Espíritos amigos, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui a água. Saúde. Já estou bebendo a água. Chegou a hora da prece de encerramento, né? Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espiritualidade amiga e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimentos. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram amparando, harmonizando este ambiente, e que possamos, diante dessas lições, refletir cada vez mais sobre nossas ações do dia a dia, sobre os resultados que estamos colhendo em nosso dia a dia, e que possamos praticar nossa reforma íntima, trabalhando os verdadeiros sentimentos que nos iluminam, que nos traz progresso e evolução. Que os valores do amor, do perdão, da fé, da caridade, do auxílio, da paz, da alegria, da paciência, da tolerância, entre outros, se faça presente em nós todos os dias, dando-nos assim a chance de sermos verdadeiros instrumentos de Deus na nossa jornada diária. E que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, diante disso, estamos finalizando o estudo de hoje, tá? Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus
Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!